Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Você está no meu canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray e doravante nós vamos gravar mais um vídeo falando da minha história de vida e minhas experiências que tive ao longo dessas 3 décadas atuando como obreiro, pois fui ordenado logo no primeiro ano de auxiliar a diácono, presbítero, evangelista, pastor, e estamos aí, para a glória de Deus, desenvolvendo nosso papel. E dentro do Evangelho de Cristo já vai para 47 anos desde o nosso nascimento, já nascemos numa família cristã, pois a minha avó já era uma antiga membra da Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, passando isso para minha mãe, minha falecida mãe, que Deus o tenha em memória, e ela passando para nós lá em casa, e nós trazemos isso então já terceira geração que nós somos crentes em Cristo. Queridos e amados irmãos, não esqueça de rever as vossas notificações, comentar, deixar sugestão. Se alguém tem alguma sugestão boa, ampla para um vídeo, pode me chamar no e-mail, pode me chamar no número separado. Vocês também comente, compartilhe, divulgue e deixe o like no começo do vídeo e assista o vídeo na íntegra, você não vai perder nada com toda certeza. Tem alguém que diz, entrei aqui, queria ouvir a palavra, mas blá, 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 na mente de uma pessoa desocupada que acha que evangelho é só contar mentira e medota a história. Aqui nós pegamos mais pesado, aqui é palavra de Deus verdadeira como ela é. Aqui ninguém passa pano quente nem mão por cima. Aqui no canal Bíblia em Foco você entra para ouvir a verdade da palavra de Deus. Se você é menino, não tem maturidade para ouvir a palavra de Deus, você tem que enriquecer e crescer sua vida espiritual e deixar de ser menino, tomar leite e começar a comer uma comida mais sólida, mais forte, para que você venha ser um cristão verdadeiro e autêntico, tá certo? Então ajude-nos no canal. Hoje quero compartilhar convosco uma experiência que tive na Assembleia de Deus. Logo depois que eu retornei do exterior, e por uma decisão minha eu entreguei meus salários, porque se alguém falar para vocês que alguma igreja me cortou, é uma grande mentira, mais lavrada nas tábuas do inferno por alguém que também ama e comete mentira. Na verdade, o pastor Levi nunca foi cortado por igreja nenhuma. Na verdade, eu sempre entreguei os trabalhos quando eu percebia que as igrejas não estavam agindo corretamente, não estavam fazendo a coisa certa. Para não me corromper ou para não trazer um juízo sobre a minha vida, eu entreguei 2 trabalhos, que nem entreguei o salário e voltei, porque eu achei que era hora de eu retornar. Estava muito complicado as coisas e eu retornei. Mas isso não interessa o nosso vídeo. Nosso vídeo é o seguinte, irmão. Quando eu retornei, há 5 anos atrás, eu recebi um convite de um pastor da Assembleia de Deus para pastorear uma igreja aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, ele queria me levar já direto para o local, alugar uma casa e me prometer o salário e tudo, tá? E eu tinha no meu coração que eu não queria mais depender de salário de igreja quando eu voltei há 5 anos atrás, porque eu já tinha experiências amargas com a IPDA, com a IPJC, com a Assembleia de Deus, aos longos desses anos todos da minha carreira. Fui assalariado, muitas vezes a igreja me abandonou, me deixou na luta com um filho pequeno. Só quero dizer uma coisa para vocês não desistam de ser cristão, porque se a igreja te abandonar, Cristo te recolhe. Ele nunca me deixou na mão, não. E olha, eu estava muitas vezes no exterior, muitas vezes em lugar estranho, e Deus sempre levantou pessoas que eu tenho na minha mente até hoje, o carinho dessas pessoas ricas, pessoas médias, pessoas pobres que repartiam pão comigo. Então eu tenho experiências muito grandes para compartilhar convosco. Se a igreja te abandonar, porque quando você é um homem de Deus, um servo de Deus, as igrejas tendem a te abandonar. E os próprios membros da igreja, eles forçam o quadro para a igreja te rejeitar ou para você ser reprovado e você passar a luta e sair do lugar. Ou você se vende ou se molda a eles e faz a vontade deles e peca com eles e erra com eles, ou eles te reprovam. Porque hoje em dia tem até alguns ministérios que quem aprova o pastor no local, os membros. Se os membros não aprovar o pastor está reprovado e rejeitado. Olha, quem pode reprovar um pastor é somente Cristo, que é o autor e o sumo pastor dos pastores e das ovelhas. Mas infelizmente estamos vivendo isso aí, nessa igreja doente. Por isso que eu me dei o direito de me recolher em algumas vezes para proteger minha família, meu ministério, meu caráter e as pessoas que estão ao meu lado. E não vender aquilo que Deus me deu. Então, para vocês terem experiência de vida, porque muitos de vocês estão pastoreando dentro da IPDA, Assembleia de Deus e outras igrejas grandes de formação, novas, médias e grandes, pequenas, vocês têm que ter experiência de alguém que vai contar para vocês como é, porque tem gente que não quer se comprometer, não quer perder o salário dele, não quer perder nada, então não fala.
E essa igreja, esse pastor, me fez um convite. Ó, irmão Levi, ouviu minha história, se interessou muito. Amém. E eu já não confiava mais em pastor, nem nesses ministérios grandes, porque eu sei como é que eles atuam. E eu e minha esposa voltamos no intuito de não depender mais do salário da igreja, retomar nosso trabalho. E eu estava mesmo, já tinha retomado o trabalho. No mesmo, eu até disse para minha esposa que nós íamos tirar uns 6 meses de férias, porque nós estávamos pastoreando há 20 anos de tempo integral assalariado. E nós íamos tirar umas férias, uns 6 meses, cabeça muito cansada de lidar com aconselhamento, com pessoas assim, com a igreja. E depois retomar, arrumar um serviço e trabalhar. Mas não deu para ficar 6 meses, muito conhecimento, muitos amigos. Um amigo meu, na primeira semana, me convidou para trabalhar com ele. Me fez uma proposta, uma oferta, me convidou e disse, mas deixa eu tirar um mês. Não, se tu quiser, agora. E aí, aquilo que ia se transformar em 6 meses, não durou uma semana, já comecei a trabalhar de novo. Aí estava trabalhando bem, ganhando um bom salário. E esse pastor da Assembleia de Deus aqui da região da Grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, me fez o convite. Mas vem para cá, eu te dou salário, te dou uma casa e te dou rancho, tudo certinho, não precisa gastar com nada. Tá. Eu pensei, uma proposta, mas aí conversei com a minha mulher, não, mas nós não devia voltar, nós fizemos nós pactuamos entre nós de voltar a trabalhar, esquecer, porque muitas vezes fomos abandonados, minha filhinha pequena, um dia eu vou participar, experiências no campo da obra com você, do que acontece com a gente, com filha, a necessidade, as opressões, os abandonos, as rejeições, o isolamento, o deserto, enfim, todas essas coisas que os homens, a grande maioria desses desertos não é Deus que te coloca, como ele disse, é mentira. Deus permite sim você passar por alguns desertos, mas muitos desses desertos são os homens que te colocam, porque e sempre arrumam uma desculpa. Então, meus irmãos, me convidou para nós ser ligeiros, sucinto no vídeo. E eu disse, mas pastor, recém eu voltei, a gente nem se conhece bem ainda, quem sabe o senhor deixa eu morando na minha casa, aqui na chácara do meu sogro. Na minha casa não, quando eu voltei nem casa tinha. Não posso passar para vocês uma informação errada, ainda não tinha minha casa naquela época, 5 anos atrás. Eu renunciei tudo quando fui para a obra. Renunciei à vida, vendi meu carro novo que eu tinha na época, era gurizão, profissional, trabalhava no laboratório, sou formado em controle tecnológico. E eu abandonei minha profissão, meu laboratório, abandonei meus chefes, meus amigos que me promoveram a laboratorista. Vendi meu carro, um Mondeo belga na época, um Ford Mondeo, isso há 20 anos atrás. E me fui para a obra, para o exterior, para a igreja, depois sucessivamente para o exterior. E quando voltei há 5 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha nada, nem uma casa, porque eu me doei de coração para a igreja, para a obra de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito para a obra de Deus. E então ele me fez esse convite, aí nós estávamos morando ali numa casa ajeitada pelo meu sogro, logo que nós retornamos, nos estendeu a mão, e nós estávamos ali. E ele fez esse convite. E eu disse, não, a gente não quer mais se iludir com nada, a gente já sofreu muito, a gente já tinha passado por vários e vários desertos. Bom, meus irmãos, todos esses desertos se resumem só numa coisa. Você não se dobra ao sistema, você não aceita o mundanismo, você não compactua com as canalices que os pastores fazem da igreja, eles já te perseguem. Em alguns ministérios te matam, em outros eles te isolam, te botam em banho-maria e te esquece. E finge que não te esquece. Te mata aos poucos, porque a morte lentamente ela dói mais que uma morte rápida, uma facada, um tiro, um acidente letal. E tu dói menos, passa menos sofrimento do que uma morte lenta. Então a Assembleia de Deus costuma matar o obreiro no banho-maria, uma morte lenta. E a Deus é amor, já aqueles obreiros te matam assim, a queima-roupa, né? Não tem nem chance de você escapar. Por que você passa luta dentro de uma igreja que nem a Deus é amor, que nem essas igrejas que trabalham nessa área de muito milagre e coisa? Porque os membros passam a não aceitar quem prega a palavra. Eles passam a não aceitar pessoas que pregam e que ensinam, porque isso é contrário ao que eles fazem. E aí eles começam a se levantar contra você, o grande número de obreiros responsáveis, e te tiram, te matam. Eles começam a te perseguir, eles forjam coisas que você nunca fez, enfim, te matam, acabam te tirando porque não suportam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não querem ouvir a palavra, eles querem milagre, bagunça e profetado e revelação. Então esse é o motivo de você não tem aceitação nas igrejas quando você prega a palavra. Você é mais aceito quando você forja, quando você mente, quando você inventa, quando você é o ungido.
o santo, o homem de Deus, o apoderado, o homem que faz, que foge, o homem que faz, aquele homem que é temido pelos demônios. E esse é as pessoas que o povo costuma rodear. Quando você é homem de Deus, as pessoas até te esnobam, te perseguem, falam mal de ti. Pode ser irmã velhinha, de coquinho, pode ser de idade média, jovem, tudo quer poder e manifestação, não quer palavra e compromisso com Deus. Bom, meus irmãos, então, resumindo, voltando para o assunto, talvez eu comente com vocês sobre essas igrejas que eu passei em outros, sobre esses assuntos, em outra oportunidade. Deixa nós focar aqui. E aí eu fui, e eu disse, quem sabe eu fico morando aqui na casa do meu sogro, e para ver se dá certo. Eu mesmo dei ideia, porque eu já sabia como é que eles são. Não, o irmão tem que vir, porque eu preciso do irmão aqui. Como é que o irmão vai pastorear distante das ovelhas? Sei que tem. Mas não era tão distante, era 25 minutos de carro, acho que 5 quilômetros, 7. Bem pertinho, dava para ir de manhã, voltar de tarde e atender o trabalho com a maior tranquilidade, sim. Perdão, meus irmãos. Aí, eu acabei cedendo e fomos, eu e minha esposa. Assumimos uma igreja onde estava um problema. O encarregado da igreja tinha brigado com o pastor presidente, tinha brigado com o povo, era um mundano liberal terrível, os filhos dele mandavam na igreja, faziam o que queriam na igreja. E ele disse que queria sair, depois que ele falou para o pastor, ele se arrependeu. E o pastor já tinha acertado comigo, eu acabei indo e assumi a tal igreja. Bom, aí eu tive como adversário o dirigente anterior, que queria sair, mas acabou não querendo. Os filhos dele que bagunçavam na igreja e todo aquele povo dele estragado ali, torcedor do Inter, do Grêmio, gente que andava de bermuda, de regata, na praia, uma confusão dos infernos naquela igreja. E aí quando eu assumi, estava uma bagunça, tinha uns 100 membros em comunhão, mas cada um queria ir para um outro ministério. Um queria ir para Madureira, outro queria ir para a Assembleia de Deus Primitiva, outro queria ir para a Assembleia Unida, outro queria ir para Deus e Amor, outro queria ir para... Mas estavam indo tudo embora, porque não suportavam o que estava acontecendo ali. E já não estavam suportando mais o pastor presidente também. Bom, assumi aquele problema. Assumi a igreja com o dito combinação do salário, o aluguel da casa, um chalezinho de tábua e o rancho. Bom, aí chegou no momento, comecei a trabalhar. Comecei a ensinar aquela igreja. Pregar ensinamento, comecei a tomar o altar no dia do ensinamento, no domingo, e deixava os outros dias para eles, e fui. E em um mês a igreja já recuperei, ninguém que saiu. Consegui recuperar pela misericórdia da palavra. Estava faltando palavra naquela igreja. Bom, mas conforme a palavra foi entrando, muitos foram me perseguindo. Mas ficaram ali. E a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Bom, no primeiro mês, segundo mês, aí não perdi ninguém, a pessoa foi crescendo a igreja, as pessoas foram se firmando. Bom, no segundo mês o rancho foi comprado as primeiras 2 vezes, certinho como combinado. No terceiro mês já pegaram aquelas comidas velha, envelhecida, vencida, que fica no fundo da igreja, que eles coletam, pedem para os irmãos, e aí deixam no fundo da igreja, acabam não distribuindo e aquilo vai ficando vencido. Começaram a me trazer comida vencida, sacola de doação, tudo umas comidas velhas, estragadas, não tinha mais o combinado, não tinha uma carne, não tinha uma fruta, nada como nos primeiros 2 meses. Acabou. Foi reduzindo. O dito salário não veio. Já no segundo mês, para o terceiro, já foi falado que não veio. Bom, no terceiro mês já comecei a trabalhar. Já arrumei outro serviço para mim, que eu tinha largado meu serviço, e comecei a trabalhar. Eles não gostaram que eu comecei a trabalhar. Aí eu entendi, eles não te dão salário, eles não cumprem com o que falam, e ficaram bravos que eu comecei a trabalhar, como se eu tivesse dito a eles que eu queria sair. Era óbvio que eu ia trabalhar para preocupar com a minha filha e com a minha família. Bom, meus irmãos, resumindo, o salário nunca veio, a igreja cresceu, melhorou, segurei as pessoas, mesmo tendo o dirigente anterior e todo mundo contra mim, aquela bagunça, aquelas pessoas batendo em cima ensaiavam, entravam 1h da tarde no sábado da igreja, saiu 5h da tarde, bati na bateria de bermuda, sem camisa, às vezes com camisa do Grêmio, do Inter, uma bagunça, bagunçando aqueles jovens, não tinha tempo para ensaiar, não tinha tempo para sair nem para entrar da igreja, era uma bagunça terrível em todos os aspectos, não vou comentar aqui. Bom, para falar para vocês, em vez do pastor ficar contente da igreja ter permanecido com os membros, orientado, discernido e firmado os membros, o que aconteceu? Ele se revoltou. O vice-presidente era conhecido, ficou com inveja do trabalho, em vez de
ficou preocupado com o presidente começou a esposa do presidente começou a aproximar da minha esposa, aí gera ciúme, existe muito ciúme, muita inveja dentro da igreja, é uma coisa terrível, é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, eu e minha esposa, e aí Deus nos abençoou, e a gente, por qualificações próprias de trabalho, cresce em qualquer lugar, e começou a crescer, e o vice-presidente começou a ficar com inveja e ciúme, e começou a armar. E o que eu quero dizer para vocês? Aí eu comecei a trabalhar, não veio salário, e ele naquela de que ia dar salário, não, e eu fiquei ali, cuidando da igreja, trabalhando. Mas eu estava há 5 meses pastoreando aquela igreja. O que aconteceu? Eu estou trabalhando na revenda, quando deu sexta-feira, o meu telefone tocou, o vice-presidente. Como é que tá? Tudo bem? Eu disse, tudo bem e tal. O Espírito Santo veio dentro da minha mente. Ele disse, como é que tá para de noite? Eu disse, estou tranquilo. Depois que saí do trabalho aqui, umas 6h30, 7 horas, estou tranquilo. Então, 7 horas na sede. Tá certo? Tá, certinho. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo desceu na minha mente e falou comigo. Eles estão preparando algo contra ti no escondido, no oculto. E tu já não te preocupa e nem fica nervoso porque tu já teve experiências anteriores. Isso que é Deus. Isso que é Deus, porque Deus fala no sentimento, no teu coração, fala contigo claramente. Eu conheço a voz de Deus, eu sei como é que ele fala. E sei quando ele fala. E aí o Espírito de Deus falou comigo, disse, vai preparado, que eles estão armando e eles vão te destruir. Bom, eu nunca vi alguém ficar triste numa igreja, melhorar e crescer, mas ali eu consegui, então eu tive várias experiências. Tem gente que fica triste porque tu não conseguiu dar fruto, tem gente que fica triste porque queria que desse dinheiro e você não conseguiu botar dinheiro, e tem gente que fica triste quando anda, porque está num patamar nivelado, todas as demais, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Então, quando alguém faz e consegue transformar uma coisa que está perdida, estragado, destruído, em uma coisa boa e fazer andar, acaba trazendo para eles decepção. Bom, aí quando eu cheguei 7 horas, o Espírito já tinha falado comigo, eu entrei, estava o supervisor do campo, o vice-presidente terceiro e o segundo vice-presidente. Os 3 unidos numa reunião, e o presidente que me levou, que conversou comigo, que dialogou tudo comigo para me levar, viajou para não me cortar. Não teve caráter, não teve voz ativa para me dizer na minha cara o que ele ia dizer. Porque eu ia conversar com ele cara a cara, olho no olho. Daí ele não teve coragem. Ele viajou para não falar para mim. Ó, o que eu ia discutir com aqueles outros ali? Já estava uma coisa assim, desviando do foco. Aqueles 3 unidos. Quando eu entrei assim, parecia uma gangue, uma facção criminosa, uma facção, uma máfia que entrega cocaína e droga. Os 3 sentados, cada um numa cadeira, um ambiente ruim que eu senti, não senti o Espírito de Deus, senti uma obra do diabo dentro do próprio gabinete da igreja, senti o diabo trabalhando, e já conhecia eles do altar e tudo, deles se degladiarem um contra o outro no próprio altar, um pregava para um na segunda, na outra segunda o outro pregava para o outro. E ali naquele momento eles se unem para cortar a gente. Aí estavam os 3. Quando eu sentei na cadeira, o Espírito de Deus disse assim para mim, fica quieto. Não diga uma palavra. Eu disse, mas Deus, eu queria falar tanta coisa. Não diga nem uma palavra. Aí eles começaram. O pastor viajou, pediu para nós tratar com o irmão, e eu quieto. E o irmão pode deixar a chave da igreja, o irmão pode deixar tudo, o irmão pode... o pastor agradece pelo seu serviço. Mas como o pastor agradece pelo seu serviço? Foi ele que me mandou ir. Foi ele que me tirou de dentro da minha casa. Eu nem queria ir morar, eu queria fazer uma fase experimental, indo e voltando todo dia. Me prometeu isso, me prometeu aquilo, não cumpriu com nada. E aí me joga na rua da amargura. Então vocês não vão ficar chateados aqui e atribuir isso à igreja. Isso aí não é problema de igreja, isso é problema de safadeza de obreiros. A igreja de Cristo, o Cristo verdadeiro, não tem nada a ver com isso. Então por isso que eu digo para vocês, se vocês estão sendo enviados para um trabalho missionário, então cuidado com os pastores que estão te fazendo proposta. Vocês tenham muito cuidado porque vocês vão amargar, vocês vão jogar a esposa, os filhos numa luta travada. Eu tenho experiência de vida de várias vezes ser resistido e cortado dentro da igreja. De ser injuriado, caluniado, difamado, passado para trás, passado para o último ponto da fila que eu quero gravar em outros vídeos. Então aqui fica só essa experiência. Aí eu fiquei quieto, peguei a chave, entreguei a chave da igreja,
não disse água e nem sal. E eles falaram uns 15 minutos, não sei que tempo, e eu peguei e disse, tudo certo, meus irmãos? Tudo certo. Aí eles se levantaram, me levantei, saí e fui para casa. Foi a última igreja que eu cuidei assalariado, com promessa de salário. Isso faz uns 4 anos e meio atrás. Bom, aí eu voltei para a minha casa, onde eu já tinha voltado dizendo que não ia me envolver com o salário da igreja. Voltei sem casa. Daí, esse chalé que vocês veem aqui, esse chalé com portas simples, madeira de eucalipto, para mim é uma mansão. Para mim, eu digo para vocês que é uma alegria, porque em 3 décadas eu nunca me dobrei para o diabo, nem para a safadeza. Eu podia estar rico, eu tenho 3 títulos de livros que eu estou escrevendo e não consigo terminar, que é As Agrúrias do Ministério Sacerdotal, é um dos livros, outros 2 livros meus. Eu poderia ter DVD, vendido DVD há 15 anos atrás. Eu nunca falei para vocês, e hoje eu vou falar, o pastor Luiz Antônio, que foi meu pastor 10 anos, pregador dos Gideões, que morreu no voo aéreo no aeroporto de Congonhas, aquele moreno, é só colocar no YouTube, vocês vão ver. Aquele eu era de dentro da casa dele, aquele homem ministrou meu casamento, apresentou minha filha mais velha, que eu vou apresentar meus filhos aqui no YouTube. E então, tantas coisas que conhecimento tinha com ele. Então, ele me insistiu várias vezes para me levar nos Gideões e ia me dar uma parte do culto dele para me falar 10 minutos. E eu era muito iludido com isso na época, 25 anos atrás, 22 anos atrás. E aquilo era meu sonho. E hoje eu vejo que Deus nos leva por outro caminho. E Deus nunca permitiu que eu fosse. E eu não sei como é que chegava na hora, né? Deus não permitia. E a oportunidade de ir, com certeza, grande, de pregar e ter sido um pregador a nível internacional. Claro que eu fui um pregador a nível internacional, mas não famoso, reconhecido. Vocês entendem? E eu acabei não indo. E hoje eu entendo por que não. Mas voltando ao assunto aqui. Então, meus irmãos, vocês não culpem a igreja. Não é a igreja de Cristo, não é o Cristo. A culpa é as pessoas. Então, eu voltei e eu tenho essa casa aqui. Para mim é uma mansão. Essa casa eu não coloquei um prego. Por quê? Porque Deus falou comigo há 20 anos atrás, que se eu fosse fazer a obra, um dia ele ia me recompensar. Então os homens todos falharam, me humilharam, me desprezaram, me perseguiram, me pisaram, me isolaram. Meu Deus, me causaram tantas injustiças. Eu entrei em depressão, em princípio depressão. Só não fiquei depressivo porque servo de Deus, que é verdadeiro, ele vence depressão, vence tudo. Eu não deixei que a depressão me destruísse, eu não deixei que os demônios me atacassem. Eu comecei a me apegar muito à palavra de Deus, à leitura bíblica, e eu venci. Minha esposa, nós vencemos. Mas o que fizeram para nós, para mim e minha esposa, era para nós nem estar mais pregando, nem falando. Era para nós estar depressivo, destruído, irado com o Evangelho, com Cristo, ter colocado a igreja na justiça, tantas coisas. Não, mas nunca fizemos nada disso. Nós sempre entregamos nas mãos de Deus. E quando voltei sem nada. Hoje eu tenho essa casa, os pessoal dos meus sogros fizeram essa casa para mim, me deram. Essa casa aqui é um luxo para mim, tem imóveis bonitos, simples, mas bonito, tem ar-condicionado. Eu podia ter uma mansão, não interessa. Eu não estou preocupado com isso. Eu sempre digo para vocês que estou preocupado é com a honestidade da palavra. E isso eu provo para vocês. Foram longas 3 décadas. Eu sou homem falho, pecador, fraco. Tenho, às vezes, pouco estou orando, de tantos problemas e lutas. Tenho meu particular com Deus, mas não tem mais aquela força, tudo, de quando era um menino forte. Mas permaneço firme com Deus, agarrado na mão de Cristo e buscando a sua misericórdia, o seu favor, que eu sei que dura para sempre. Então eu tenho essa casa, voltei. Eu tenho 2 profissões, sou laboratorista químico e também sou gestor de vendas de automóveis. Voltei a trabalhar, trabalhei, depois que ele me abandonou, trabalhei mais 2 anos e meio na revenda, depois comecei a vender alguns carros de agenciamento, assim, direto, eu pego e procuro carro, as pessoas vendo, enfim, pego alguns carros, claro que eu não tenho patrimônio financeiro para nada, eu não tenho poder aquisitivo para nada, mas eu estou me virando para mim sustentar a minha vida e minha família. E Deus me deu mais um carrinho para mim andar, entendeu? Para a glória de Deus eu estou aí tranquilo, feliz. Então eu digo para você que vale a pena ser fiel e nunca se dobrar ao sistema, com experiência própria, só que claro, tem que ser macho, né? Tem que ser homem de Deus, tem que ser firme,
porque você vai passar por deserto que, olha meu irmão, angústia de morte. Eu não sei te descrever aqui, mas é perseguições, angústia de morte, de dias que você acha que não vai ter um grão de arroz na panela para os teus filhos. Se você quiser ser fiel a Deus, não se dobrar, você vai ter que contar com a infinita misericórdia de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Posso voltar falando sobre experiências no campo de lutas e provas. Mas assim, resumidinho aqui para o vídeo não ficar longo, você vai para um deserto assim que você vai ver o diabo, os demônios, você vai ver a miséria, a luta batendo assim na tua cara. Mas você vai ver a providência de Deus se verdadeiramente você trancar o pé. Tem que ser macho, servo de Deus, para não se dobrar. E glória a Deus por isso. Estou aqui para dizer para vocês que vale a pena. Eu não sou melhor que ninguém. Mas uma coisa eu digo. Quando eu abraço uma causa, eu não costumo ser traidor da causa que eu abraço. Então, meus queridos e amados irmãos, em Cristo, ali me cortaram e eu fiquei sem rumo. E aí disseram assim, tem 30 dias para entregar a casa que eu nunca pedi, o salário que era para mim que nunca veio, o rancho que foi cortado com 2 meses, já estavam passando necessidade. Bom, aí esse meu filho do meio ficou na luta. O meu filhinho pequeno tinha 3 meses ou 4 na época. Eu sei que quando eu saí de lá ele estava com meio ano, ficou sem leite. Aí ficamos na maior luta, sem fralda. Aí um irmão abraçou a causa, porque ele era tão ungido de Deus assim que ele descobriu, como é que eu dizer assim para vocês, me controlar aqui para não estragar o vídeo, não começar a derramar lágrimas aqui de tanta luta. Aí ele acabou descobrindo, sabe que é os irmãos na igreja, às vezes você está pastoreando e eles estão especulando as crianças. E ele descobriu que o meu filho gostava de leite, com Nescau. Difícil. Não é cenário, não é show, e não é para ninguém ficar com pena de mim, irmãos. Do fundo do meu coração. Mas vai ser muito difícil passar para vocês a minha história de vida aqui no canal. Vai ser muito difícil porque eu não vou conseguir gravar. Porque eu não falo de coisas que eu não vivi. Eu falo de coisas que eu vivi. Tá certo? Tem coisas que eu comentei com alguns irmãos que disseram, não acredito, irmão. Não é para acreditar mesmo, porque quando você é servo de Deus verdadeiro, você vive coisas que quem não está no Espírito e não se dedica a Deus não vive e não consegue entender. E ele descobriu que o meu filho do meio gostava de Nescau e que o meu filhinho pequeno estava sem leite. E ele foi no mercado e comprou aqueles pacotes original de Nescau, comprou leite, comprava tudo. E aquele irmão, eu vi que a coisa tinha arrochado, eu trabalhando numa revenda recém-começado, não tinha alcançado o alvo das vendas, passando a necessidade travada, contando com aquele salário que não veio. Uma revenda bastante pequena era essa. E eu tinha entregado meu salário de uma revenda grande, tinha começado numa revenda pequena, sem salário, só com comissão de venda, estava muito difícil. E ele nos sustentou, o menino, até o dia que eu saí de lá. Aí eu tive que me humilhar de novo, eu e minha esposa falar com o meu sogro, voltarmos para o nosso lugar. Voltarmos, não, que na verdade a gente recém tinha retornado, mas enfim, minha esposa teve que retornar para o trabalho dela, da família, enfim, se integrar de novo na empresa da família. Então, bastante lutas, dificuldades. Mas aquele irmão nos ajudou e até hoje eu me lembro, às vezes converso com ele e eu nunca me esqueci da face daquele irmão. Nunca. Sabe, irmãos, tem pessoas na nossa vida que passam a nossa vida, que marcam a nossa vida. Eu vou falar de algumas na minha vida ministerial. Esse foi um. Enquanto nós estávamos ali, ele comprou e ajudou o Paulo Nemias e o João Levi com leite, Nescau e as coisas necessárias, que era mais difícil de comprar. Porque a gente se vira com arroz. Uma mulher de Deus, como a minha esposa, tendo arroz e feijão, ela se virou várias vezes na obra, não ia se virar no momento de luta. Então,
E aí veio irmãos de outro lugar e já começaram a entrar em ação e levar alguma comida e ajudar. E a gente já retomou, porque a gente não gosta de ficar nas costas de ninguém muito tempo. Bom, meus irmãos, e eu fui cortado, mais uma vez, por viver e pregar a palavra de Deus como ela é. E o pastor nunca mais nos vimos, mas um dia numa fraterna nós nos encontramos e quando ele me viu, parece que ele viu alguém estranho e ele parece que queria cortar a volta. Eu fui lá e cumprimentei ele e depois não vi mais. Depois daquele dia nunca mais vi e essa é mais uma experiência de vida que eu tive, de ser cortado, com a igreja andando, com o trabalho andando, promessas que foram feitas que não foram cumpridas, o abandono e o deserto. Tá certo? Sei que vai somar muito na sua vida. Muito. Então você que está aí, não é para te incentivar a não ir para a obra. Não é para tirar de você o foco dos teus sonhos espirituais, do teu sonho ministerial. É simplesmente te alertar de coisas que um obreiro pode passar na vida. E quando nós passarmos por esses momentos, nós vamos depender unicamente, exclusivamente de Deus para mover pessoas e abrir porta para nós no momento certo. E se você é um homem de Deus, você não vai ficar contando derrota. Você não vai ficar se desgastando e se destruindo. Você vai ir para o abraço e vai lutar de novo pela sua vida e a sua família. Eu glorifico a Deus porque Deus me deu uma esposa crente demais, uma mulher 100% crente, inabalável na presença de Deus, e me deu filhos maravilhosos que nunca reclamaram. Se comesse pão, feijão, arroz, eles glorificavam comigo e ainda se alegravam e diziam que Deus era bom e tinha mandado comida. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo. Mais um vídeo da minha história de vida para todos vocês. Vou ver se me controlo para contar algumas histórias, que eu queria entrar mais a fundo nessas provas aí, mas acabo não conseguindo falar, devido à intensidade daquilo que nós vivemos e passamos na obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.